Bom, antes de mais nada, né, se eu tivesse, eu submeti assim, muito despretensiosamente o trabalho que eu coordeno na Secretaria de Fazenda e coloquei esse título que eu achei engraçado na hora. Se eu soubesse que ele ia ser selecionado, eu tinha sido um pouquinho mais autoexplicativo, juro. Né? Lab faz, Lab fez, eu vejo agora, para quem não é da área, não diz absolutamente nada. Né? Então, o Lab faz é o Laboratório de Inteligência Fazendária da Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro. E isso é o nosso jargão próprio quando a gente cumpre o nosso dever. Né? O Lab faz, Lab fez. Isso é assim que a gente fala entre nós. Então, deixa eu apresentar quem é o Lab faz. Né? Nós temos aqui em cima o time sênior. Começa com a Rafaela, que é a nossa sponsor. Ela é a presidente da Fundação João Goulart, que mantém o Lab faz. Sérgio e eu somos servidores de carreira. O Sérgio tem 32 anos de prefeitura, eu tenho 25 anos de prefeitura, e nós topamos a missão de montar esse laboratório com pessoas de fora. Então, nós temos 3, que a gente chamou na época, que a gente estava recrutando gêniozinhos, né? A gente foi buscar na academia, então é mestrado, doutorado. Então, nós temos a Marcela, que é economista, o Pedro Zaidan, cientista social, e o Leolo, que é o nosso desenvolvedor web e cientista de dados. Então, essa é a equipe, você vê uma equipe enxuta, né? E sou eu. Eu vou só me apresentar um pouquinho, porque eu tenho uma história um pouquinho diferente da maioria das pessoas. Eu sou astrônomo de formação, né? Estudei aqui pertinho no Observatório do Valongo. Eu fiz mestrado e doutorado em física teórica. Tá? Então, assim, já peço desculpas. As pessoas odeiam física, então geralmente eu falo só astrônomo, já fica todo mundo legal. Geralmente assim, quando eu falo assim, eu sou astrônomo, pô, legal, sou físico, cruz credo. Tá? E eu fiz o meu concurso na prefeitura, foi para trabalhar no planetário da Gávea. Né? Então, assim, como é que essa história começou? Como é que um astrônomo vai parar num laboratório de inteligência fazendária? Então, eu vou contar para vocês uma historinha de onde tudo começou, né? Mas não precisa se assustar que eu não vou tão assim no passado, não, tá? Justamente como eu estava falando, começou no planetário. Eu não sei, todo mundo aqui é do Rio de Janeiro? Não. Então, assim, o planetário da Gávea, fica, obviamente, no bairro da Gávea, é o maior planetário do hemisfério sul. Tá? Então, em 1996, houve o concurso para contratar astrônomos, uma coisa que nunca tinha sido vista no serviço público, concurso para astrônomo. Eu tinha acabado de me formar e comecei no planetário criancinha, praticamente, e fiquei lá durante 22 anos. Aquela foto ali embaixo é eu fazendo algum tipo de apresentação, não lembro exatamente qual. Eu comecei a trabalhar no começo de 97, em 2017 eu virei diretor do planetário. E a minha vida estava indo muito bem no planetário, não posso reclamar, até que chegou uma coisa chamada pandemia. E o planetário teve que fechar as portas, porque é um atendimento presencial, criança, não tinha como funcionar de jeito nenhum. E aí eu fui desafiado a me reinventar dentro da prefeitura para não ficar em casa. Eu tinha a opção de ficar em casa sem fazer nada, mas isso eu não queria. E aí, como eu fazia parte de um programa chamado Líderes Cariocas, que é um programa da prefeitura que capacita servidores de carreira para ocupar cargos de gestão, eu bati na porta do Instituto Fundação João Goulart, que é quem cuida desse programa. Né? A Fundação João Goulart ela é responsável por transformar o serviço público em algo que seja mais agradável ao cidadão. Então, a gente trabalha muito com novos métodos, a gente trabalha muito com projetos transversais e a gente trabalha muito com capacitação do servidor. Então, eu fui buscar dentro da Fundação João Goulart alguma coisa que eles pudessem me oferecer. Eu falei assim, olha, eu não quero ficar em casa sem fazer nada. É tentador ficar com o meu salário fazendo nada, mas não quero. Então, eu fui parar numa unidade chamada Nudge Rio. Tá? Eu não sei se todo mundo conhece o que é Nudge. Né? Nudge é alguma coisa da ciência comportamental, já vou falar mais sobre isso. E nós tínhamos, na época, assim que começou a pandemia, a Rafaela, cientista comportamental, a Alessandra, psicóloga, o Sérgio, que é matemático, e eu, astrônomo. Então, a gente tinha uma equipe mista de ciências humanas e ciências exatas, porque a gente faz essas intervenções nudge e faz a partir de toda uma estatística muito bem conhecida. Eu me lembro quando eu fui bater lá a porta e falei assim, você sabe estatística? O que um astrônomo sabe de estatística? Eu falei assim, olha, astronomia é uma ciência, né? Não dá para estudar todas as estrelas do universo, então a gente faz por amostragem estatística.
Então, eu sei um pouquinho de estatística. Aí eles me aceitaram e eu comecei a trabalhar lá como desenvolvedor de experimentos randomizados e controlados. Aí o que aconteceu, né? Bom, só para que se alguém não sabe o que é nudge, aí tem aquela figurinhazinha do pai com a criancinha segurando pelo braço. Né? O Richard Thaler, que foi o cara que inventou a metodologia nudge, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, ele definiu o nudge como o paternalismo libertário. O que é isso? É paternalista porque pressupõe que uma das partes sabe mais do que a outra. No caso, o pai com o filho ou o poder público com o cidadão. Olha, eu sei o que é melhor para você, mas eu não quero te obrigar a fazer isso. Então, é libertário, eu te dou toda a liberdade de escolha. Então, eu vou desenhar o seu caminho para você escolher o melhor caminho. Quem é que teve ontem no auditório principal lá na PGE? Alguém foi lá? Aquele auditório, todo mundo percebeu que tem 2 portas de entrada? Só que uma ninguém usa. Eu cheguei lá cedo, eu fiz uma contagem, de novo, eu gosto de matemática, estatística, 98% das pessoas que entraram pela primeira porta. Isso é arquitetura de escolhas, né? Então, assim, era mais fácil. Então, se eu quisesse desenhar um auditório para todo mundo entrar por uma porta, aquele seria assim, um perfeito, né, um plano de voo ideal. Então, a gente faz isso para melhorar a interlocução do poder público com o cidadão. A gente não quer impor nada, a gente quer mostrar que é mais legal, mais fácil, mais divertido, menos doloroso, fazer do jeito que a gente acha que deveria ser feito, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de nudges que a gente fez. Esse aqui não foi um experimento nudge especificamente, porque a gente perdeu totalmente o controle e a gente não conseguiu mensurar. Mas logo que começou a pandemia, tinha, não sei se todo mundo se lembra, tinha aquela frase de efeito assim, vamos achatar a curva, né? A gente sabia assim, muita gente vai ficar doente, é importante que nem todo mundo fique doente ao mesmo tempo, senão vai sobrecarregar aí tinha a curva, né, do contágio, tem um pico alto, a gente queria jogar um pico mais afastado, e aí a gente casou a curva com o Pão de Açúcar e colocou assim, a paisagem do Rio dá a dica, vamos achatar a curva. E soltou dentro do grupo restrito da prefeitura e falou assim, olha, compartilhem à vontade. Essa imagem rodou o mundo, a gente recebeu de outras partes do mundo e todo mundo gostou do trabalho. A gente, inclusive, foi matéria no The Guardian, lá um jornal da Inglaterra, por causa dessa imagem. Eu não tenho como mensurar se isso realmente ajudou a achatar a curva, porque a gente não fez um experimento controlado. Mas 2 experimentos que a gente fez, esse é antes do meu tempo, esse foi em 2019, que foi para o pagamento incentivado da cota única do IPTU. De novo, toda a liberdade. Qualquer um que recebe o carnê do IPTU, hoje nem é carnê mais, qualquer um que recebe o carnê do IPTU pode escolher pagar cota única com desconto ou parcelado ao longo do ano. Para a prefeitura, para o município, é bem interessante que se pague em cota única, porque entra aquele aporte de dinheiro logo de cara no começo do ano. Mas a gente não pode obrigar nem nada, isso é uma opção. Então, a gente usou heurísticas da ciência comportamental para estimular o cidadão a pagar em cota única, e a gente percebeu que estava vindo uma queda, né, uma queda normal, não é uma queda acentuada, mas uma queda normal de ano após ano, a porcentagem de pessoas que estavam pagando em cota única, quando a gente entrou com o nosso nudge, deu uma subida considerável. Então, só nisso, só em um mês, a gente colocou 130 milhões de reais para dentro do cofre da prefeitura, só com uma mudança no carnê. Só mudou a cor, mudou o tamanho da letra, jogou um negócio da direita para a esquerda, para estimular o cérebro do contribuinte. E o mais recente sucesso que a gente teve também tem a ver com dinheiro, foi a questão do pagamento de multas que estavam vencidas. Também, durante a pandemia, ficou proibido você mandar a notificação da multa para o infrator. Então, a pessoa recebia a multa, não sabia que tinha recebido a multa, e não pagava, porque não foi comunicado. E quando acabou isso, né, quando a gente finalmente pôde atuar junto ao infrator, muitas dessas multas já estavam vencidas. O cara, não me avisou, né, culpa minha, não sei o que lá, tal, e o pessoal não estava pagando. Então, a gente fez aí sim um experimento randomizado controlado, separou o universo de infratores em 2 grupos, um recebeu só a multa para pagar e o outro recebeu uma cartinha com o nosso nudge, e a linha branca é o percentual de multas pagas no grupo de tratamento, nudge, e a linha azul é multas pagas no grupo de controle, que só recebeu a multa. Então, assim, funciona e funciona muito bem, e aí foram 700 milhões de reais que a gente conseguiu recuperar para o município só em multas atrasadas.
Então, a gente ficou assim, meio que um carimbo de assim, ó, esses caras são bons para botar dinheiro para dentro, sem estresse e sem reclamação, né? Porque o contribuinte faz isso sorrindo. Então, em 2021, houve uma reformulação dentro da prefeitura, né? Mudou o governo, o Eduardo Paes ganhou. A Rafaela, que era nossa cientista comportamental, ela virou presidente da Fundação João Goulart. Ela reestruturou a Fundação João Goulart e criou 4 coordenadorias, sendo que a NUD Rio virou coordenadoria de dados e comportamento, que é onde eu estou legalmente hoje. Tá? E a gente se reuniu e sonhou mais alto, e em 2022 a gente falou assim, olha, a gente poderia montar um laboratório de inteligência fazendária, com toda essa experiência que a gente já acumulou de trabalhos junto ao contribuinte para fazer coisas diferentes. Né? Mas, assim, aí eu me pergunto assim, o que é inteligência fazendária? Aí eu até preparei um memezinho para vocês. Né? Quando eu falo inteligência fazendária, o que a minha mãe acha que é? Ah, uma fazenda, o cara lá, computador no meio da fazenda. O que a minha filha acha que é? Ah, o porquinho lá da Revolução dos Bichos aprendendo a ler. O que o contribuinte acha que é, né? O braço obscuro do poder hackeando as suas contas para arrancar dinheiro de você, né? E o que é de verdade? É um bando de nerd, entendeu? Tendo ideias e fazendo coisas que vai ajudar não só a prefeitura, como também o cidadão, né? E essa foto eu achei curiosa, que é a foto com o slide da foto, é uma autorreferência. Então está ali toda a equipe reunida. Então, dentro desse conceito de inteligência fazendária, eu trouxe para vocês 4 projetos que estão ativos no momento. A gente tem, já fez alguns que estão encerrados, tem esses 4 projetos que estão ativos no momento. Né? Então, vou falar um pouquinho de cada um. O Matheus me dá um toque aí se o tempo está bom, se está ruim, eu estou tranquilão. Então, vou começar com o índice Frangão Carioca. Né? Todo mundo conhece, ou já ouviu falar do índice Big Mac? O que é o índice Big Mac? É um cálculo de quanto custa o Big Mac em cada país, dividido pelo produto interno bruto, para saber se está caro ou se está barato. Então, a gente trouxe essa lógica para dentro da cidade do Rio de Janeiro e criou o índice Frangão Carioca, que nada mais é que o preço médio do frango assado por bairro dividido pela média salarial. Tá? Aí sai um percentual, então tem 1 vezes 100. Então, a gente vai medir com o índice Frangão Carioca o comprometimento de renda territorializado do cidadão carioca. Assim, é mais barato em tal bairro o frango. Pô, tudo bem, mas se aquele bairro é mais barato, mas o pessoal ganha muito mal naquele bairro, então não adianta ser mais barato, tem que ser muito mais barato. Tá? E a gente coletou dados em 805 pontos, dos 161 bairros, são 5 pontos de coleta para cada bairro do Rio de Janeiro. Isso deu um pouquinho de trabalho. E o resultado saiu essa semana, vai ser entregue na sexta-feira. Eu não posso divulgar para vocês, então veio vetado pela minha chefe. Mas, assim, eu tenho já o maior índice Frangão, assim, o bairro que tem o maior comprometimento de renda e o bairro que tem o menor comprometimento de renda. Mas, para vocês verem, eu não posso divulgar os bairros, isso vai ser devidamente anunciado pela Secretaria de Fazenda na sexta-feira, mas vejam a disparidade, como mostra uma cidade muito, muito partida, né? De 13,4 para 0,6. Então, assim, tem gente que está muito afogada em dívidas para comer um franguinho de padaria, coitados. Né? Então, isso. E aí eu tenho todos os bairros, toda a metodologia, isso vai ser divulgado sexta-feira. Quando vocês olharem, assim, em algum momento, vocês vão ouvir falar assim, eu vi isso em primeira mão. Tá? Aí a gente tem... isso é uma brincadeira que o meu pessoal faz, eles fizeram essas figurinhas, aí tem o Xerminha Feliz. Quando o projeto foi bem, aí a gente põe o carimbinho do Xerminha Feliz. Tá? E vai fazer sentido por que eu estou trazendo isso para vocês até o final. Um outro trabalho que a gente está fazendo ativamente agora, no momento, é o raio-x do IPTU. O IPTU é um tributo municipal, né? São 3 tributos municipais, ISS, IPTU e ITBI. O IPTU corresponde a mais ou menos 20% da arrecadação do município, mas é um imposto que todo mundo que tem imóvel que precisa pagar IPTU
contribui, diferente do ISS, que só os prestadores de serviço, né? Então, o cidadão carioca conhece mais o IPTU do que o ISS. Então, a ideia de fazer um raio-x do IPTU é porque o IPTU ele pode ser entendido em vários recortes. Por exemplo, eu separei alguns. Você pode ver quem é pessoa física, quem é pessoa jurídica pagando IPTU. Você pode ver o IPTU por território, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem algumas divisões básicas territoriais. Ele é dividido em 5 áreas de planejamento, 5 APs, ou 33 RAs, regiões administrativas, ou 161 bairros. Você pode mensurar o IPTU por aí. Ver quanto está sendo cobrado e quanto está sendo arrecadado, ver quem paga em cota única, quem paga parcelado, ver quem está pagando, quem está devendo, tá? Então, e quem não precisa pagar, quem é isento, isso é um absurdo também, de quantidade de pessoas isentas de IPTU no Rio de Janeiro. Mas isso tudo são recortes em separado. A nossa ideia é juntar tudo numa coisa só e fazer alguns cruzamentos. Então, também, os resultados estão sendo construídos no momento. Aí eu trouxe um gráfico aleatório. Que mostra aqui um cruzamento de quantidade de inscrições de imóveis com valor arrecadado de IPTU. E você vê que uma nítida disparidade entre a AP1, a AP2, desculpa, e a AP4. A área de planejamento 2 é Zona Sul e Grande Tijuca. A área de planejamento 4 é Barra e Jacarepaguá. Vejam, tem muitas inscrições na Zona Sul e Tijuca, mas está arrecadando pouco. Tem poucas inscrições na Barra e Jacarepaguá, mas está arrecadando muito. Então, isso mostra um descompasso entre o que a gente esperaria, né? O ideal seria que ficasse mais ou menos que nem a AP1, a AP3 e a AP5, tá? No mesmo nível. Então, isso é tudo assim, dados brutos que a gente vai processando para gerar algum tipo de insight, algum tipo de sugestão para tomar decisões. Também é um projeto que está indo bem, ganha um Xerminha feliz para a gente guardar na memória. O terceiro projeto que eu vou falar para vocês é a FOCO. Tá? FOCO é uma sigla que quer dizer Ferramenta de Otimização do Custo de Oportunidade. Tá? Não sei se todo mundo aqui está familiar com o conceito de custo de oportunidade da economia. Custo de oportunidade é melhor descrito como a minha avó falava, cada escolha é uma renúncia. Conhece esse ditado da vovó? Né? Então, assim, você tem duas opções. Quando você escolhe uma, você está deixando de fazer a outra. Então, assim, quanto que eu perdi por não fazer isso? Se eu ganhei mais do que eu perdi aqui, então o custo de oportunidade foi positivo. Se acabou que eu escolhi isso aqui fazer, mas eu podia ter ganho mais aqui, eu tenho um custo de oportunidade ruim. Né? Eu perdi alguma coisa. E, assim, é muito fácil quando você tem um pensamento binário, isso ou aquilo. Dificilmente na vida são só duas opções, então é bem complexo. E, geralmente, na economia, o custo de oportunidade é traduzido em dinheiro, quando você está ganhando. A gente, para a cidade, a gente resolveu fazer através do IPS, que é o Índice de Progresso Social. Tá? O IPS é um índice mais... Todo mundo conhece o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas o IPS é bem mais refinado que o IDH. E o IPS ele existe em 3 dimensões. Então, olha, necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidades. Essas dimensões se desdobram em 12 componentes ou 36 indicadores. E tem até, eu não sei nem se vai dar para ler esse QR Code, que ficou bem pequenininho aqui, mas tem tudo isso na internet explicando direitinho o que é o IPS. O que a gente pensou? E aí eu trouxe um exemplo fictício, trabalhando com 33 RAs e 12 componentes. Então, tem uma tabelinha lá de 33 RAs, regiões administrativas, com 12 componentes. Então, cada componente do IPS tem um valor para cada RA. Alfabetização, mortalidade infantil, segurança pública, rede de esgoto, cada um tem um valor e você faz o cálculo e, no final, você junta tudo e tem o IPS da cidade do Rio de Janeiro. A nossa pergunta é, se o gestor decide mudar, atuar em alguma dessas áreas, em alguma dessas componentes, eu quero melhorar o saneamento básico na Pavuna. Isso é o melhor que ele pode fazer? Porque se ele escolhe fazer uma coisa, ele está deixando de fazer outra. E aí que entra a ideia do custo de oportunidade. Só que agora eu não tenho uma escolha, eu tenho 33 vezes 12. Então tem muita coisa para fazer. Além do que, eu não posso afirmar que eu intervir, por exemplo, na Pavuna, não vai ajudar o pessoal de Vista Alegre ou do Jardim América, que
que são bairros próximos, para quem não é do Rio, né? Então, a gente tem que levar isso em conta também. Eu colocar um hospital novo em Ipanema ajuda quem está em Copacabana. Ajuda até quem está na Ilha do Governador, que o cara pode escolher ir para Ipanema se tratar no hospital, ou simplesmente porque desafogou o hospital da Ilha do Governador, porque tem gente agora sendo tratada em Ipanema. Então, o hospital... Então, assim, tem tudo isso. Então, nós criamos uma metodologia, isso é 100% nosso. Eu botei assim... Isso é um artigo que a gente escreveu, está sendo submetido para publicação. Tá? Só para mostrar que tem umas continhas que por trás dessa ideia toda. Mas, acabou? Ficou vermelho. Posso continuar? Posso? Então tá. Então, assim, a gente criou o que a gente chamou de coeficiente de propagação do choque. Na verdade, a gente criou a ideia do choque, que é aonde o gestor vai intervir. Né? Aonde eu digo, aonde território, aonde situação. Tá? Eu quero trabalhar mortalidade infantil em Copacabana. Não, eu quero trabalhar... Voltou? Voltou. Eu quero trabalhar segurança pública na Tijuca. Então, e aí a gente faz isso através, né, 3 correlações. A primeira a diferença de IPS entre os bairros. Então, é natural que você imagine que se um bairro tem um IPS muito pior do que o outro, essa população vai tender a migrar para aquele para buscar um serviço melhor. Então, isso é natural. A razão entre as populações. Então, assim, se tem um bairro muito mais populoso que o outro, também essa migração é natural. E a distância entre os bairros. Quanto mais longe, menos natural vai ser essa migração. Então, a gente junta tudo isso numa sopa de letrinhas e calcula o custo de oportunidade. Tá? Então, de novo, isso também está andando bem. Tá? A gente só não liberou isso ainda porque o IPS 2022 ainda não foi liberado. Quem faz isso é o IPP, o Instituto Pereira Passos, que também é da Prefeitura. Então, a gente está aguardando eles soltarem o IPS 2022 para a gente poder entrar com a nossa ferramenta. Mas isso aí vai ser rodado interno dentro da Prefeitura, vai ser oferecido para os secretários e para o prefeito. Não é uma coisa para o público. E a última coisa que eu quero falar é a ISA. A ISA é a interface simples de atendimento. É um chatbot. Tá? É um chatbot que a gente criou para a Fazenda. Ela contempla 4 trilhas, né? Ela fala sobre nota carioca, IPTU e ISS-TBI, que são as maiores dúvidas que existem nos contribuintes do cidadão carioca, que ficam entupindo a caixa postal da Fazenda. Então, tem um chatbot só para resolver isso. Tá? É NLU, né? Natural Language Understanding, você pode conversar com a ISA é bem simpática. E, por exemplo, no IPTU, são coisas básicas. Como é que eu tiro a segunda via? Como é que eu parcelo? Se esse imóvel aqui que eu estou querendo comprar tem alguma dívida pendente? São coisas muito simples. Mas ela não está indo bem. Por quê? Porque até agora a gente não conseguiu uma plataforma adequada. A gente queria colocar isso no WhatsApp, mas a gente está esbarrando com uma série de burocracias internas, então ela ganha um xerminha triste. Tá? Então tem o xerminha triste da ISA. Aí, para terminar aqui com vocês, o que eu vou oferecer para vocês de bônus? Né? A metodologia que a gente avalia a nossa performance. Que é uma coisa ridícula, né? Eu pego os projetos felizes e divido pelo total de projetos. Então, eu apresentei 4 projetos hoje para você, 3 projetos felizes, 3 sobre 4, 75% é o meu índice de felicidade. Mas eu não falo índice de felicidade no trabalho porque eu sou astrônomo e eu trabalho num laboratório de inteligência fazendária. Então, isso tem um nome mais pomposo. Isso é a razão indicativa de satisfação aferida por dados agregados. E por que esse nome tão complexo? Porque se vocês pegarem as iniciais, isso vai soletrar risada. Então, no final de toda a reunião de equipe, a gente faz a nossa avaliação da risada e vê como é que está. Quando a nossa risada está acima de 65%, a gente está feliz. Tá? E, como eu estou feliz de estar aqui com vocês, falando isso um pouquinho do meu trabalho. Eu sou o Sherman, lá da Fundação João Goulart, do LabFaz, está ali o meu e-mail, eu estou no Instagram e tem o famoso QR Code para vocês avaliarem a apresentação, tá bom? Muito obrigado. Sherman, pode fazer uma pergunta? Eu acho que pode.
projetos, né? Esse último ISA acho que é muito específico de vocês, né? Uma forma de comunicar, mas os outros, como que vocês chegaram neles? Vocês ouvem as outras áreas da prefeitura, faz uma seleção? Como é que é? A gente trabalha dos 3 jeitos, né? A gente trabalha por demanda, né? Top-down. Por exemplo, o raio-x do IPTU foi uma demanda específica da Secretaria de Fazenda, Andréa Senco. A gente trabalha bottom-up, a gente reúne e fala assim, isso seria bom, vamos fazer um pitch para a nossa chefe. Ela fala, isso eu gostei, isso eu não gostei. E também, às vezes, no meio do caminho acontece, sabe? Alguém tem uma ideia fora e a gente está tendo uma ideia dentro e essas ideias casam. Então, assim, a ISA foi ideia que veio de cima, o raio-x do IPTU foi ideia que veio de cima, o frangão foi ideia 100% nossa, e a Foco foi uma coisa híbrida. Então, a gente também está... Porque a gente sempre está tendo ideias, mas... Mas vocês não têm um modelo sistematizado de captar essas ideias? Não. As coisas vão surgindo e... Até porque a gente não está aberto a isso oficialmente. Nós somos o laboratório da Fazenda. Então, a princípio, só quem teria acesso a gente é a secretária de Fazenda. Tem alguma coisa relacionada ao negócio de vocês que é a vida fazenda? Acaba que não precisa. Às vezes, ela gosta de emprestar a nossa expertise para outras coisas, o que eu acho bom, que a gente está criando já uma reputação. Você emprestar para a prefeitura mesmo? Olha, é que a gente é pequeno, mas a gente, se a gente tiver braço, se for um projeto que seja interessante, a gente escuta. Tá bom, obrigada. Nada. Qual do frangão? Esses exemplos, né? Esses casos. Sim. Olha só, nós temos na Fundação João Goulart a política de transparência. Então, existe o site chamado Repertório. Né? O Repertório, todos os projetos ficam lá. Só que, assim, eles ficam lá depois que eles são apresentados internamente. Então, sexta-feira, isso vai ser lançado. O frangão. O IPTU ainda está em andamento. Então, talvez só em maio ou junho. Qual é o nome? Repertório. Se eu não me engano, é repertó.rio. Mas, assim, Repertório, Fundação João Goulart, você acha fácil. Tá bom?